Literatórios hoje conversa com um escritor que eu adoro ler desde sempre, José Luiz Passos. A gente vai falar sobre o seu terceiro romance, recém-lançado pela editora Alfaguara, O Marechal de Costas, que conta com alguns personagens históricos e histórias entrelaçadas. Ele vai esmiuçar fatos interessantes da vida do Floriano Peixoto. Em algum momento a gente chega em 2013 e entra em cena uma cozinheira que mora no Rio de Janeiro e vai com os seus patrões para as primeiras manifestações, para as primeiras grandes manifestações que começaram a acontecer naquele ano. Então o livro é muito mais do que contemporâneo. Obrigada por nos receber e obrigada por nos encantar. Obrigado a você, Roberta. É um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado pela oportunidade também de poder bater um papo sobre o livro. Então, O Marechal de Costas é um romance diferente dos outros que eu já escrevi. Ele é um romance que, primeiro, parte de um pressuposto diferente daqueles com os quais eu trabalhei, porque ele é um romance histórico. Eu tive que me basear, eu estudei e me baseei em várias biografias de Floriano Peixoto. A ideia surgiu um pouco por acaso. Na época do início dos protestos contra os aumentos de passagens no Rio de Janeiro, depois o Fora Não Vai Ter Copa, eu estava no Brasil com vários estudantes americanos no programa da Bahia. Nós temos um programa de verão na Bahia. E participei de uma dessas passeatas e comecei a sentir um interesse cada vez mais forte de opinar sobre isso, ou de expressar uma visão, que eu, em geral, incluo também em aulas minhas sobre literatura e cultura brasileira contemporânea. Quando a Alfaguara editou a revista Granta número 13, que tem por tema a traição, surgiu a oportunidade de escrever um conto com uma temática política, que era uma coisa sobre a qual eu ainda não tinha escrito. Eu havia encontrado um panfleto sobre a execução de um marinheiro pernambucano durante a Revolta da Armada, que é a revolta que acontece no Rio de Janeiro em 1893 contra o governo Floriano. Eu achei a participação desse marinheiro muito eloquente, muito interessante para se pensar. Eu acho que os ecos entre o início da nossa democracia, um início conturbado e até certo ponto autoritário, e eu escrevi o conto sobre a vida a execução do marinheiro Silvino de Macedo, a partir de uma personagem secundária, que era o próprio Floriano. Eu recebi a sugestão do meu editor, Marcelo Ferroni, para explorar o personagem numa narrativa mais longa. Inicialmente eu nem acreditei que fosse sério, pensei que fosse uma piada, porque eu não pensava em escrever sobre uma figura tão insípida quanto era a minha memória de Floriano Peixoto, que se baseava em texto de história de ensino secundário, né? E aí eu comecei a estudar a vida de Floriano Peixoto e encontrei nele um personagem fascinante. Ele era alagoano, rejeitado pelos pais, criado pelo tio, educado na Escola Militar do Rio de Janeiro, uma personalidade muito forte, muito isolado e solitário, sempre calado, que eventualmente casou-se com a própria meia-irmã, a filha do tio que o criou, não é uma irmã de criação, mas possivelmente também uma irmã de sangue, porque especula-se a respeito da ilegitimidade do nascimento dele. Floriano também foi herói da Guerra do Paraguai, esteve no Paraguai durante os 5 anos do conflito, nunca pediu uma licença para retornar ao Rio de Janeiro ou a Alagoas. Era uma figura, de certo modo, fascinante pela monomania, pela dedicação à farda, pela história familiar e depois pelos eventos políticos na vida dele, né? Ele se candidata como vice-presidente nas eleições indiretas, né, pelo Colégio Eleitoral logo após a proclamação da República, e é eleito vice-presidente na chapa com Deodoro da Fonseca. Eles, inclusive, nem eram colegas de chapa. Ele concorria na chapa oposta como vice de Prudente de Moraes, que perdeu. Então ele é eleito com mais votos do que o presidente, mas é eleito na chapa oposta, com a qual ele concorria. Então já é uma coisa esquisita. E Deodoro da Fonseca enfrenta uma crise muito violenta, uma crise política violenta, e ele abdica. E o vice assume, Floriano Peixoto. Como a Constituição brasileira exigia novas eleições, porque o mandato de Deodoro não tinha completado 2 anos, Floriano tinha então a missão de convocar eleições presidenciais, o que ele não faz, e ele se impõe como presidente da República. Daí a revolta da Armada,
a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul e todas esses protestos e revoltas que ele debela com bastante violência. A ideia do romance foi crescendo a partir daí, e eu acho que nos anos entre 2013 e 2016, muita coisa aconteceu, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E eu acho que houve um acirramento da polarização do discurso político, o que me fez querer mais e mais escrever sobre o tema da política. Para isso eu criei essa linha narrativa contemporânea, que é, como você bem disse, a vida de uma cozinheira que trabalha para o advogado que a defendeu numa causa trabalhista anos atrás. E então, por ocasião da visita de um professor universitário à casa, ela prepara um jantar, serve o jantar, e eles iniciam uma conversa política sobre os temas contemporâneos, inclusive os protestos, e acabam participando de uma dessas passeatas. Então essa história ela é entremeada com essa biografia de Floriano Peixoto. Talvez a minha esperança é que o leitor perceba um pouco os ecos que há entre as duas fases na política brasileira. Você acha que um vice no Brasil é sempre uma figura perigosa ou isso apareceu agora? É curioso, nós temos uma tradição de vices que assumiram, não é? Eu não havia pensado nisso. Eu acho que, não sei, eu não diria que os vices são necessariamente uma figura perigosa, mas ao vice brasileiro se impõe uma tarefa curiosa, que é continuar ou não o projeto de poder do candidato que se elegeu com você como presidente. A situação americana, por exemplo, é um pouco diferente. Eu não sei se o leitor ou o eleitor brasileiro se dá conta da diferença nas eleições americanas. O vice, ele é escolhido pelo candidato à presidência e ele pertence ao partido do presidente. Então há uma, digamos, organicidade, há uma complementaridade entre o perfil político do presidente e o do vice. O que supõe, claro que em caso de vacância da presidência, o vice assume e desenvolve um projeto de presidência que foi eleito. No Brasil, o vice ele é o fruto de coligações partidárias e, em geral, o vice vem de um partido politicamente relativamente distante daquele do presidente, justamente para você alcançar uma maior quantidade de eleitores. E então você pode ter potencialmente, numa chapa presidencial, um presidente e vice que acreditam em projetos de poder dessemelhantes. Daí vem, eu acho que o valor da sua pergunta. O vice pode ser uma figura perigosa no sentido de uma divergência radical já embutida no projeto de constituição daquela chapa. Cabe aos cientistas políticos estudar e escrever sobre o caso recente do impeachment da presidente Dilma e do projeto político do atual presidente Temer. Mas me parece que ele já demonstra uma clara divergência com relação ao projeto político anterior. Né? Sim. Você acredita que essas grandes manifestações de 2013, né, estando lá fora, então tendo uma outra visão, e depois o que veio, né, o que se tornou aquela coisa assim política mais vazia, porque elas começaram muito legítimas e a coisa foi indo para outro lado até ficar realmente perigosas, Exato. Algumas bandeiras um pouco estranhas, né? Exato. Isso influiu bastante no final, né, no que a gente chegou ao impeachment da presidente. Um dos elementos, um dos motores do romance é justamente essa sensação que eu tive acompanhando os protestos de longe, lendo sobre a política no Brasil e também lendo sobre a história da política brasileira através da biografia de Floriano, que em algum momento houve uma espécie de desacordo entre os três poderes. Você tem o judiciário investigando o executivo enfrentando, comprando, cooptando o legislativo barrando a gestão executiva. Essa desarticulação entre os três poderes, que na minha opinião também aconteceu na Primeira República, na época de Floriano Peixoto, que expressa uma falta de projeto político comum para a nação, uma falta de consenso na área da política, e portanto eu acho que a população ela refletiu isso nas suas manifestações. E você tem toda a razão. Inicialmente as passeatas eles reivindicavam a proteção de direitos dos cidadãos, a educação, eram contra o aumento de passagens. E depois as manifestações elas se tornaram cada vez mais, eu acho que, negativas. Elas não eram propositivas no sentido de exigir direitos conquistados ou a expansão desses direitos, mas elas eram negativas no sentido de torpedear
inclusive conquistas e projetos políticos que deram certo para uma camada extensa da população brasileira. E esse é o elemento, acho que, perigoso de um momento de anomia política, num momento, acho que, de falta de consenso de um projeto para a nação. Você comentou ontem, eu achei muito interessante, que nas pesquisas você teve muito contato com biografias dele não comuns, né, incomuns da época, tanto da ditadura militar quanto da era Vargas, trazendo fatos curiosos da biografia dele, né? Então humanizando esse personagem que pode ser uma coisa muito dura. Esse foi o grande trabalho, foi pegar essas biografias e no detalhe desenvolver a história. Aí entra o ficcionista. O desafio era, de certa maneira, materializar na narrativa um Floriano de carne e osso, que não fosse maniqueísta, que não fosse raso, que não tivesse cara de estátua. E para isso, e você tem toda a razão, o que eu fiz foi li várias biografias de Floriano, muitas delas publicadas pela Biblioteca do Exército, e encontrar nessas biografias os momentos em que elas silenciam, ou em que há alguma ambiguidade. Por exemplo, o romance começa com uma cena de teatro. Em uma ou duas biografias, eu li que Floriano pintava os panos de boca de cena e cenários de teatro. Isso me impressionou muito. O Floriano Peixoto pintando cenários de teatro. Eu fiquei fascinado por isso. As biografias não prestam atenção a isso. Elas mencionam rapidamente e abandonam o tema. Eu então desenvolvo isso e transformo na primeira cena do romance. Uma cena muito bonita, por sinal. Então, produzir esse Floriano de carne e osso e ao mesmo tempo criar uma vida contemporânea ou uma voz contemporânea representada pela cozinheira que oferecesse um paralelo interessante foi, acho que, o maior desafio para mim. Como escrever um romance sobre a política sem que ele seja um romance panfletário, partidário, sem que ele seja simplesmente uma exposição das opiniões do autor. E para isso eu acho que cabe ao escritor acreditar numa certa independência dos personagens, assim, da vida própria, deixar que eles caminhem com as próprias pernas. E isso foi o que custou mais tempo. O romance inclui discursos e cartas e trechos, ensaios de vários intelectuais e políticos, né? Dom Pedro II, Joaquim Nabuco, Napoleão Bonaparte, mas a pesquisa sobre os discursos de Dilma foi particularmente interessante para mim, porque era uma coisa que eu desconhecia. E na leitura eu escutava a voz dela e imaginava justamente a situação na qual ela se encontrava. Curiosamente, eu fui capaz de encontrar um discurso dela que ela faz em Uruguaiana, e o que coincide com um discurso que Dom Pedro II faz em Uruguaiana quando ele vai à fronteira durante a Guerra do Paraguai, na retomada da cidade. O romance ele tem ecos que são simbólicos e outros que são literais, né? A mim magoa muito uma grande parte da nossa população que a tem como uma iletrada. Eu acho que a história vai mostrar uma coisa bastante contrária a isso. E você lendo os discursos dela e escutando a voz por trás, percebe-se que tem uma força grande lá, né? Exato, concordo plenamente com você. E, aliás, é importante que a gente diga isso. Eu tenho a impressão que há muita misoginia na política brasileira. E eu acho que por ela ser uma presidente mulher, ela é particularmente vigiada e cobrada de uma maneira que eu acho que o político homem, por mais desastroso, canhestro que ele seja, ele passa. As pessoas aceitam, né? Eu acho que, por exemplo, eu vejo claramente isso na campanha norte-americana. Hillary e Trump, né? Eles são pessoas muito diferentes, políticos muito diferentes, e a quantidade de comentários negativos em relação a Hillary, que ela é fria, que ela é dura, que não tem coração, que não tem jogo de cintura, e outros comentários piores do que esses, que eu acho que tem a ver com essa reação que o eleitorado tem, que talvez principalmente o eleitorado masculino, ou talvez essa inércia, ou a falta de costume com uma figura de liderança política que seja mulher. E então elas são cobradas, acho que de um modo muito injusto. Os discursos de Dilma, talvez o que mais me emocionou no processo de redação do romance foi, obviamente, o último discurso dela, o discurso de defesa no Senado Federal. Porque eu já tinha acabado o romance tinha entrado em revisão, ele passou pela primeira revisão, passou pela segunda revisão, ele estava prestes a sair a gráfica e ela faz o discurso. E eu assisti esse discurso em Los Angeles pela internet. E eu fiquei muito emocionado. Quando o discurso acabou, eu fui para a internet e consegui uma transcrição dele quase que imediatamente. Eu copiei esse discurso e reli.
E na hora liguei para Marcelo Ferroni, meu editor, e disse: eu preciso de espaço para colocar um trecho desse discurso. E ele me disse: olha, eu não sei se dá. Eu acho que é tarde demais, porque o romance vai para a gráfica daqui a alguns dias. E eu estou esperando o terceiro revisor. E eu disse: faça alguma coisa. E ele disse: quanto tempo você precisa? O que você puder me dar. Ele disse: então você tem até o final do dia, vai escrevendo que eu vou tentar. E então, com a diferença de horário, o final do dia significava que eu tinha 2 horas de trabalho. Eu comecei a escrever, parti o último capítulo ao meio, no momento em que a cozinheira conversa com o professor sobre um tema da política, um tema que fecha o romance. Então comecei a introduzir elementos desse último discurso dela e fazer com que os dois personagens comentassem. Preparei então as 2 ou 3 páginas de alteração, mandei para Marcelo, cruzei os dedos e fiquei esperando. Ele, horas depois, ele leu, fez uma pequena sugestão de alteração e disse: olha, eu acho que vai dar. E aí o romance foi rediagramado no final para que a cena entrasse, foi revisto mais uma vez e aí seguiu para a gráfica. Então o romance tecnicamente, objetivamente, acaba no dia do pronunciamento de Dilma Rousseff no Senado Federal. Um pequeno detalhe que aí me leva de volta ao Marechal de Costas, é que uma das minhas motivações literárias para escrever esse livro foi justamente a percepção de que na tradição literária latino-americana ou hispano-americana há uma quantidade imensa de obras excelentes sobre políticos, sobre ditadores. Existe praticamente um gênero de romance sobre ditadores. E você tem grandes autores que escreveram livros excelentes sobre isso. Garcia Marques, com O General e Seu Labirinto, O Coronel Não Tem a Quem Ele Escreve, Augusto Roa Bastos. Você tem até mesmo Roberto Bolanho mencionando Pinochet em várias narrativas, né? Então, existe uma tradição da literatura latino-americana que se dedica à política formal, à política propriamente dita, à vida política, à vida dos políticos e aos políticos como personagens, né? Não é dizer que ele é bom ou ele é mau, criar narrativas com personagens redondos que nos permitam acompanhar a experiência da política através dessas vidas. E na literatura brasileira não há. Qual é o grande romance que nós temos sobre Juscelino Kubitschek? E Vargas? Talvez Agosto, de Rubem Fonseca, que não é propriamente sobre Vargas, mas sobre assassinatos. Sobre aquele pequeno período, né? Exato. Então, não há nenhum romance sobre os generais da ditadura. Nem sequer romances satíricos. Poderia haver uma tradição de sátira, né? Então você tem, por exemplo, claro, romances sobre a guerrilha, romances de resistência, mas são romances sobre pequenos grupos, geralmente de classe média, que debatem um futuro político para uma nação, um futuro que eles não conseguem levar adiante, que é um pouco o projeto de Antônio Calado e outros escritores da época, né? Mas não há romances sobre a política propriamente dita, né? E nesse sentido, o Marechal de Costas ele é um pouco diferente da ficção contemporânea brasileira, que recentemente se dedica mais e mais ao contemporâneo. Sim. Porque é um contemporâneo, mas não político. Os temas podem ser políticos no sentido, digamos, largo do termo, né? Em que a cultura é também uma política. Mas a maioria dos romances contemporâneos eles são sobre o problema da consciência do artista, ou o problema das classes sociais, ou o problema da cultura e da identidade do indivíduo. É o indivíduo que está deslocado ou que é oprimido por um sistema de valores ao qual ele não pertence. Mas qual desses romances de fato trata da política? Não temos um romance sobre a ascensão de Lula, não temos um romance sobre Collor, não temos um romance, nada, sobre a era Sarney e os choques e os planos econômicos. Aí quando você se volta para a literatura latino-americana ou a literatura americana, temos. Dom DeLillo escreveu sobre o 11 de setembro. Dom DeLillo escreveu um romance fascinante sobre a morte de John F. Kennedy. E você tem uma tradição também de romances históricos na Inglaterra e na França que é fenomenal. Por exemplo, Hilary Mantel, com aquele projeto sobre os romances de Thomas Cromwell na corte de Henrique VIII, que ganhou 2 prêmios Man Booker Prize, que é o principal prêmio da língua inglesa, e ela ganha justamente por 2 dos livros da trilogia. E é um romance fascinante, um romance histórico sobre uma figura que existiu, e você entende a partir, digamos, de dentro, né? Então o Marechal de Costas ele tenta dar essa contribuição, que é, ao mesmo tempo, um romance sobre o século XIX, mas com uma pegada contemporânea e também convidar o leitor brasileiro a imaginar ficcionalmente a nossa política.
Eu sei que tá muito novo o livro, é precipitado da minha parte perguntar, mas você já sabe o que vem depois do Marechal? No sentido do meu próximo livro? Do próximo É, livro, do sei, próximo porque romance. o que aconteceu é que eu já estava escrevendo um outro livro quando as coisas começaram a acontecer e eu recebi a sugestão de Marcelo e depois os protestos. Então eu interrompi a redação de um livro que já estava bem encaminhado, iniciei e concluí o Marechal de Costas e agora eu volto para um projeto que eu inclusive já tinha anunciado. Eu acho que a Ilustríssima publicou um trecho desse romance que se chama Um Álbum para Lady Laet, que é a história de uma mulher brasileira jovem que imigra para a Califórnia, vai a Los Angeles tentar a carreira como atriz ou como modelo, fracassa e acaba trabalhando como acompanhante, como call girl. E ela lá encontra o empresário, o ex-empresário da sua mãe, que havia sido uma cantora de rock assassinada em São Paulo na década de 80. Então esse empresário convence essa mulher jovem a escrever a biografia da mãe. Então esse é um álbum para Lady Laet, que é, de certa maneira, a biografia de uma roqueira que a filha não conheceu. Logo no início, na nossa primeira resenha do canal, o Rodrigo me fez um desafio, uma brincadeira, que eu deveria fazer uma sinopse em 3 palavras dos livros. E eu queria te pedir a sinopse em 3 palavras do seu livro. A sinopse em 3 palavras do meu livro seria confiar, desconfiando sempre. Querido, eu queria te agradecer muito a Obrigado nossa a você, conversa. Roberta. Por Foi um receber, teu tempo é corrido, a gente sabe disso. Obrigado. Também te agradecer por manter esse sotaque tão gostoso, que eu gosto tanto. Que venham os próximos livros, já muito curiosa pro Muito teu próximo obrigado. romance. Obrigada. Boa leitura a todos. Até o próximo Literatório. Tchau, tchau.